Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é seu amigo pastor Jefferson Lima. Você está no nosso canal e eu quero louvar a Deus primeiramente por cada pessoa que se inscreveu no nosso canal. Eu quero louvar a Deus aos ouvintes da Rádio Semeando Vida Web que se inscreveu no nosso canal, crendo que vai receber palavras de bênção, de vitórias em nome de Jesus. E é isso que nós vamos fazer para a glória do nome do Senhor. Por isso que você que está inscrito, comente os nossos vídeos, curta, compartilhe, abençoe outras pessoas enviando esses vídeos para os seus amigos, porque eu tenho certeza que Deus vai alcançar a todos a qual assistirem esses vídeos. E você ainda que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Vai ser uma bênção poder estar interagindo juntamente com vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar início a um assunto muito interessante, e esse assunto é o Novo Testamento. Vamos dar início a alguns comentários sobre o Novo Testamento, porque tem algumas pessoas que ainda têm algumas dúvidas sobre o Novo Testamento. Então eu quero estar podendo compartilhar um pouco com vocês para que nós possamos estar aprendendo desse assunto junto, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que será uma bênção para a tua vida esse vídeo e os demais vídeos que serão postados relacionados a esse assunto, em nome de Jesus. Vamos lá, Novo Testamento. A introdução do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné. O interessante é que este idioma prevalecia no tempo de Jesus. No Novo Testamento também consta de evangelhos, epístolas, cartas, revelação, e ao todo são 27 livros escritos em diferentes épocas e por diferentes pessoas. Desde um pescador até um doutor foi escrito o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, tem 27 livros, foi escrito por diversas pessoas, desde um pescador a um doutor, em diferentes épocas também. Vamos lá. Qual é o significado do Novo Testamento, dessa palavra Novo Testamento? O significado dessa palavra, como é do nosso conhecimento, a Bíblia foi dividida em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento e a segunda, o Novo Testamento, ao qual nós vamos falar. O termo Novo Testamento parte da escritura que agora vamos começar a estudar, e que significa a nova aliança. Então essa palavra Novo Testamento significa nova aliança, e que está registrado conforme a afirmação do próprio Jesus Cristo no livro de Lucas, capítulo 22, verso 20. Se você puder, abre a sua Bíblia aí, Lucas 22, versículo 20. Vai estar escrito assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então, daí dá-se início e dá-se originalidade ao nome do Novo Testamento, que é a nova aliança. E foi dita e afirmada pelo próprio Jesus no livro de Lucas. Então ele disse: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Por nova aliança, podemos entender também novo contrato, ou um novo pacto, ou também um novo acordo entre Deus e o ser humano. Então, há um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Qual que é este paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Conforme vemos no livro de João, capítulo 1, verso 17, diz assim: pois a lei
foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então o paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento está aí no livro de João, capítulo 1, verso 17. Olha só, vou repetir para vocês entenderem, ter uma maior compreensão acerca desse assunto. João capítulo 1, verso 17 vai dizer as seguintes palavras: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então o Antigo Testamento dá-se-á início à nova aliança, a este paralelo acerca da vida de Moisés, quando Deus entrega a sua lei nas mãos de Moisés no Monte Sinai, que é o que nós conhecemos, os 10 mandamentos. Amém? E vamos lá. O primeiro acordo ou Antigo Testamento, Deus faz um pacto com Israel, firmado através de Moisés no Monte Sinai. Nele é destacada a santidade de Deus através da lei. Então veja lá, o Antigo Testamento, ele é firmado através de Moisés no Monte Sinai. E nesse monte é destacada a santidade de Deus através da lei que Deus entregou para Moisés. Então nós vamos ver o Novo Testamento, quais são as partes envolvidas no Novo Testamento. As partes envolvidas no Novo Testamento, ou no novo contrato, são as mesmas, Deus e o ser humano. Entretanto, é firmado através de Cristo na cruz do Calvário. Sendo assim, é Cristo quem destaca a santidade de Deus no Novo Testamento. Então veja lá, as partes envolvidas são as mesmas, o homem e Deus. E é firmado através de Cristo na cruz do Calvário. Sendo assim, é Cristo quem destaca a santidade de Deus no Novo Testamento. Então agora, neste paralelo, está destacado Cristo, né, no Novo Testamento, na cruz do Calvário. Então, no Novo Testamento, Cristo é o centro do Novo Testamento. Aí nós vamos entender como podemos descrever esse paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós podemos descrever esse paralelo da seguinte forma. Quais são as partes envolvidas? Lembra que eu falei alguns instantes atrás? As partes envolvidas tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento é Deus mais o ser humano. As duas partes envolvidas são Deus e o ser humano, tanto no Antigo quanto também no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a aliança é firmada através de Moisés, como eu disse, no Monte Sinai. E no Monte Sinai destaca a santidade de Deus através da lei. Agora, no Novo Testamento, a aliança é firmada através de Cristo, na cruz do Calvário, destacando a santidade de Deus através da pessoa de Cristo. Olha só, então nesse Novo Testamento ao qual nós damos início a esse estudo, ele destaca a santidade de Deus através da pessoa de Cristo. Amém? No Antigo Testamento é a santidade de Deus através da lei que foi entregue para Moisés no Monte Sinai. Vamos lá. Quais são as principais divisões do Novo Testamento? Eu quero poder compartilhar com você as principais divisões do Novo Testamento, para que nós possamos ter uma compreensão melhor acerca do Novo Testamento. Nós precisamos também entender as divisões do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros e levou no mínimo 50 anos para ser escrito, pelo menos por 8 autores diferentes escreveram. As suas principais divisões são os Evangelhos, Atos, Cartas Paulinas e Apocalipse. Então, vamos começar pelos Evangelhos?
Primeiro, os 4 evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Apresentam a biografia de Jesus. E é interessante destacar que estes não foram os primeiros livros escritos no Novo Testamento, conforme veremos mais adiante. Algumas cartas antecederam os evangelhos. Entretanto, na disposição literária do Novo Testamento, elas aparecem em primeiro lugar por uma questão de ordem lógica, justamente por narrar a vida e o ministério de Jesus. Aquele que é a razão de ser todas as coisas, inclusive o próprio Novo Testamento. O fato é, e o que eu preciso dizer também é que nós sabemos que a Bíblia inteira não foi escrita por ordem cronológica. Então eles dividiram, colocaram de acordo com aquilo que eles achavam que era melhor fazer desse jeito. Então, o Novo Testamento não foi escrito também por ordem cronológica, mas decidiram colocar os evangelhos primeiro, porque Cristo é o centro do Novo Testamento. E se Cristo é o centro do Novo Testamento, era necessário descrever a vida e o ministério de Jesus, porque ele é o Novo Testamento, ele é a nova aliança. O segundo que nós vamos também estudar será o livro de Atos. Esse livro narra o início da história do cristianismo. Nela acompanhamos os primeiros passos da igreja, como o evangelho, boas novas de Cristo, se espalhou saindo da Palestina para as culturas da Grécia e de Roma. O interessante é que Atos dos Apóstolos começa a história da igreja. Como a igreja cresceu, como a igreja expandiu, a perseguição que a igreja sofreu, mas a igreja não parou de crescer em meio às perseguições. Ela rompe alguns obstáculos, algumas barreiras, sai da Palestina para a Grécia, para Roma e chega até nós o Evangelho de Cristo. As cartas paulinas, as cartas gerais, são todas as cartas do Novo Testamento que não foram escritas por Paulo. As cartas paulinas foram escritas por Paulo. Ainda falando sobre as cartas do Novo Testamento, é interessante também dizer que no primeiro século da era cristã, as cartas e epístolas eram um importante meio de comunicação com a expansão do Império Romano. Então eles se comunicavam com pessoas distantes através dessas cartas que eram enviadas. Qual que é a diferença entre carta e epístola? Vamos lá. As cartas eram um documento pessoal endereçado a uma pessoa e tratava-se de uma situação ou um problema específico. Era lida somente pela pessoa interessada. Então veja lá, a carta que era escrita por Paulo, ou as cartas, era endereçada a uma pessoa e tinha um assunto específico, e era esta pessoa que deveria ler. Agora, as epístolas visavam um grupo maior de leitores, e geralmente para as comunidades e igrejas, e tratava de assuntos variados, e tinha o pretexto de ser uma carta visando, porém, um maior número de leitores. Então, para que nós possamos ter maior entendimento, as epístolas eram endereçadas às comunidades, igrejas, e tratava de vários assuntos, e tinha o pretexto de ser uma carta visando, porém, um número maior de leitores. Então, quando você lê a carta de Paulo a Timóteo, você vai entender, foi endereçada a Timóteo. Quando você lê a epístola de Paulo, é endereçada às igrejas, tá bom? Então, quando você ler a Bíblia, você agora vai ter maior entendimento para poder entender o que está falando. Se essa epístola é para uma pessoa, ou é para várias pessoas, ou a carta é para várias pessoas, ou é para uma pessoa somente endereçada.
Então nós precisamos entender isso para que na hora da nossa leitura bíblica nós possamos ter maior compreensão daquele assunto que estamos lendo. E Apocalipse? Apocalipse é conhecido como a revelação. Por quê? Este é o último livro do Novo Testamento e, profeticamente falando, trata-se dos últimos acontecimentos reservados para a humanidade e o triunfo final de Cristo e sua igreja. Então, Apocalipse trata-se do triunfo final de Cristo e da sua igreja, que nós vamos também, no decorrer desses estudos, nós vamos também estudar um pouco acerca de Apocalipse, em nome de Jesus. A língua do Novo Testamento, como eu disse, era o grego. Então vamos lá. Os 27 livros do Novo Testamento foram escritos originalmente no idioma grego. Como os gregos eram chamados também de helenos ou ainda de eles, a língua grega era conhecida também como helênica. O grego koiné é a forma mais comum do idioma. Foi mais usada na escrita do Novo Testamento. O koiné chegou a ser falado na Grécia, Roma, por mais de 500 anos. Olha só, por mais de 500 anos é usado a língua, o idioma grego koiné. Só que depois que Alexandre o Grande, através de suas conquistas, olha que interessante, depois que Alexandre o Grande conquistou, teve êxito em várias vitórias, em várias pelejas, ele decidiu difundir o idioma em todo o Egito e Oriente, elevando o idioma a ser universal. Esse idioma do Novo Testamento foi ainda a língua dos hebreus, que moravam nas colinas de Alexandria e em outros pontos também daquela região. Olha que interessante. Se não foi o apóstolo Paulo quem escreveu o livro de Hebreus, e sim um autor desconhecido, quem que não tenha escrito nenhum outro livro no Novo Testamento, então nós vamos ter 9 autores diferentes para a segunda parte da Bíblia. Mas nós sabemos que há muitos estudiosos da Bíblia Sagrada, há muitos pesquisadores também, que acredita-se que a carta aos Hebreus, quem escreveu foi um autor anônimo, né? Autor anônimo. Nós não sabemos quem de fato escreveu a carta aos Hebreus. Então, há quem diga que Paulo escreveu uma boa parte, há quem diga também que não foi o apóstolo Paulo que escreveu. E a Bíblia também não menciona o nome do autor. Então vamos lá. Há diferença entre ordens escritas apresentadas. Conforme afirmado anteriormente, os evangelhos não foram os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos. Veja bem, a ordem pela qual encontram colocadas os evangelhos e Atos, cartas e Apocalipse é a mais lógica e natural para expor o surgimento e o crescimento e o desenvolvimento doutrinário e a perspectiva do futuro da Igreja de Cristo. Cristo é o fundador, é a cabeça da igreja. Daí a importância de conhecermos a sua vida, o seu ministério, que são descritos nos 4 evangelhos. A igreja cresceu, se expandiu, e esses fatos são narrados em uma história primitiva no livro de Atos dos Apóstolos. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai entender e vai compreender o crescimento da igreja. Como que a igreja cresce, como que a igreja cresceu, como surgiu os primeiros convertidos, as primeiras conversões ao cristianismo. São doutrinas também, suas doutrinas também são expostas e explicadas nas epístolas que circulavam nas primeiras igrejas locais.
e que, por ser a palavra de Deus, ainda nos orientam. E no futuro glorioso da Igreja de Cristo, melhor é expor o Novo Testamento no livro de Apocalipse. Assim como atuou a formação do Cânon, capítulo 3 desta apostila. Vamos lá. Portanto, há diferenças entre a ordem apresentada e a ordem escrita ou cronológica do Novo Testamento. Então, meus irmãos, nós entendemos que não há uma ordem cronológica nesse Novo Testamento, mas nós entendemos que esse livro foi escrito no grego koiné, para mostrar a vida e o ministério de Jesus. Nós temos uma pequena introdução acerca dos livros, dos assuntos que vamos falar, né, que são os evangelhos, as cartas, Atos, até o livro de Apocalipse, em nome de Jesus. Espero que até aqui você conseguiu compreender conseguiu absorver alguma coisa acerca dessa introdução do Novo Testamento. No próximo vídeo nós vamos dar início sobre o assunto qual o significado da palavra cânon, que está relacionado ao Novo Testamento. E é muito importante nós sabermos acerca disso, acerca desse assunto, para que possamos entender de fato e de verdade o Novo Testamento. Por isso, meu amigo, minha amiga, que está inscrito no canal, que está assistindo esse vídeo, fique atento aos vídeos que serão postados no decorrer da semana, para que nós possamos estudar juntos esse assunto, o Novo Testamento. E vai ser de suma importância nós aprendermos também acerca do cânon. Eu quero trazer o significado já para no próximo vídeo você está por dentro do assunto. Cânon do Novo Testamento. Qual o significado dessa palavra cânon? A grosso modo, cânon significa coleção dos livros. Logo, o cânon do Novo Testamento é a sua coleção, livros, que com o passar dos séculos foram sendo aceitos como inspirados por Deus para formar a sua palavra na nova aliança. Porém, a palavra cânon é uma forma latina do termo grego cânon, que quer dizer cana. Como a cana era uma planta usada para medir e pautar, esta palavra passou a significar regra ou padrão. E mais tarde, lista de livros. Então, nós vamos dar início no próximo vídeo acerca desse assunto, acerca do cânon, e vamos estudar depois o Evangelho de Mateus. Então, o próximo vídeo nós vamos falar um pouco acerca sobre o que é cânon do Novo Testamento e vamos dar início já ao novo e o Evangelho segundo escreveu Mateus. Tá bom? Que Deus os abençoe. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas para alguém esse livro, essa introdução do Novo Testamento. E eu tenho certeza que será uma bênção para a tua vida, para a tua família. E compartilhe esses vídeos que serão postados para a glória do nome do Senhor. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E para crescer na graça e no conhecimento, precisamos estudar a palavra do Senhor. Deus abençoe a cada irmão e irmã em nome de Jesus. Eu quero fazer uma breve oração para você que assistiu esse vídeo em nome de Jesus. E daqui a pouco, amanhã, teremos continuação desse assunto, e vamos falar sobre o assunto, o que é cânon do Novo Testamento. Deus abençoe. Deus, em nome de Jesus, abençoe, meu Pai, cada vida que
assistiu esse vídeo. Meu Pai, que o Senhor venha fazer com que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento através desses vídeos, da sua palavra sendo ensinada, que o Senhor venha nos ensinar a cada dia a tua palavra e que a tua palavra venha nos libertar em nome de Jesus. Deus abençoe a cada pessoa, cada irmão e irmã que está assistindo esses vídeos, os inscritos desse canal, e Pai, multiplica os inscritos nesse canal em nome de Jesus, para que possamos alcançar o maior número de pessoas através desses vídeos em nome de Jesus. Deus abençoe, até mais, não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Deus abençoe, até mais.